Fala rapaziada, como que vocês estão? Tranquilos? Eu espero muito que sim, trazendo mais um vídeo reação para esse lindíssimo canal e terrorizando pro canal, né? Quanto tempo que a gente não traz terrorizando, vocês recomendaram muito pra mim tá vendo. Mas antes de tudo, vou tá mandando um salve pra galera que fica em destaque nos comentários. Salve primeiramente aqui para o Gabi Tennyson, salve também para o Samuel dos Anjos, pro Alex Paiva, pro Gablade, pro Ian do YouTube, pro Eu, Shiro Rap, pra Antônia, na verdade, né, e pro Pudim Fute, salvezão especial pra todo mundo. E o vídeo recomendado por vocês é Ele Não Vai Voltar, Hug Wug do trailer de Pop Playtime 3 Não Existe, explicando o Hug Pesadelo. Bora que bora e play! Afinal, o Hug Wug realmente vai voltar em Pop Playtime 3? Por que tem gente discutindo isso se ele realmente apareceu no novo trailer, não é? Tem gente dizendo, nossa, não, esse Hug aí não é o verdadeiro, enquanto outros estão dizendo que sim, é o Hug verdadeiro, aquele que a gente enfrentou no capítulo 1, que voltou de uma forma diferente, afinal ele precisou se recuperar daquela queda, né, que ele teve no capítulo 1. Ou seja, tem muita gente discutindo esse Hug é muito bizarro, hein? Se esse Hug Wug é o verdadeiro ou se seria um outro Hug Wug, não é? Além disso, apesar dessa discussão aí tá inflamando a internet, outra discussão acabou surgindo porque esse design acabou, segundo algumas pessoas, vazando antes do momento, e a gente já teve alguns vídeos mostrando esse design pra gente como fanbase, e muita gente falou, ué, então vazou? Como é que foi isso? Calma que eu vou explicar tudo pra vocês, inclusive essa polêmica aí do vazamento, fica tranquilo que eu vou explicar tudo, tem explicação, não é como você tá pensando. E sobre o Hug Wug ser o verdadeiro ou não ser o verdadeiro, a gente vai falar sobre, mas uma coisa eu já posso garantir pra vocês, esse Hug Wug que vocês estão vendo aí não é real. Não é real. O que eu tô falando? Vamos lá, a gente teve, né, o lançamento do trailer novo, o final, né, do capítulo 3 de Pop Playtime, e o que mais surpreendeu realmente foi esse Hug Wug que nos persegue em um momento específico do trailer. Mas tem alguns detalhes que a gente tem que falar a respeito desse Hug Wug. Antes de tudo, eu quero falar sobre a polêmica, né, que estão dizendo que ele teria vazado antes da hora, e muita gente se surpreendeu, porque a gente já tinha uma animação, né, de alguns canais muito semelhante a esse Hug Wug, e a galera falou, nossa, vazou, como assim que vazou? Calma, não é bem assim. O conteúdo que você tá vendo aí no fundo é de um canal chamado Shotly Pop, inclusive eu conheço esse criador, tá? Ele está no grupo dos criadores de conteúdo de Pop Playtime e não, ele não vazou nada. Na verdade, tudo não passa de uma mera coincidência. É incrível pensar nisso, né? Mas assim, muita gente talvez não se lembre devido ao tempo que passou e também o fato da gente estar bem animado com esse novo trailer, mas esse Hug Wug, esse rosto, já foi mostrado naquele trailer anterior que saiu lá em meados de dezembro. A gente já tinha sido apresentado a esse Hug Wug, e o que aconteceu é que Shotly Pop, assim como alguns outros criadores, pegaram esse rosto, que a gente sabia que era canônico, que existia, afinal estava no trailer, e criaram um corpo baseado nesse rosto que a gente tinha. E assim, coincidentemente ou não, apesar da gente começar a pensar que você tem um rosto, montar o resto do corpo pode ser uma coisa que você vai por instinto, né? Já que o rosto é assim, é bem possível que o resto seja dessa forma aqui. Então, por exemplo, por que foi feito com os braços e pernas alongadas? Porque o rosto dele é todo alongado, o sorriso dele é todo alongado. Então, muita gente ficou abismada com isso, achando que foi um vazamento, mas não. Foi mera coincidência, Shotly Pop e outros criadores acertaram. Esse Hug Wug que nós estamos vendo nunca foi vazado nem lá nos grupos do Discord, nem em outro lugar. Não tinha sido mostrado em nenhum outro lugar da internet a não ser naquele trailer. E por instinto, a criação dos criadores, né, de conteúdo, dos animadores, acabou batendo perfeitamente com o que os desenvolvedores de Pop Playtime acabaram pensando, né? Cara, imagina, então, mera fica explicada essa coincidência, polêmica, véio. não foi um vazamento, não teve nada de errado, foi simplesmente uma coincidência que todo mundo ficou bem surpreso, e é bem interessante ver como que isso aconteceu, né? Mas muita gente, na época, inclusive, que saiu esse vídeo de animação do Shotly Pop e outro, já achava que era realmente um vazamento, mas não é. Fica explicado, então muita gente tem me perguntado isso, tá tranquilo, tá tudo dentro da lei, beleza? E agora eu quero ir ao que importa, por que a comunidade está debatendo tanto sobre esse Hug Wug, né? Falando sobre a volta dele, mas não é uma volta? Como assim? Hug Wug vai voltar mesmo?
Primeira coisa que a gente tem que saber é se esse Huggy Wuggy é o Huggy Wuggy que a gente esperava. E pelo jeito, não é, né? Bom, a gente sabe que o Huggy Wuggy ele teve a queda dele lá no capítulo 1, né? Que saiu sangue pra caramba. Foi o primeiro contato que a gente teve com o experimento sangrando, foi naquele momento. Então a gente já percebeu que ele não era um brinquedo amaldiçoado, nem um robô. Pelo menos ele tinha uma parte orgânica e porque saía sangue e tudo mais. E a gente não viu a morte dele efetivamente. Sim. E é lógico que isso é uma coisa muito usada pelos roteiristas, né? Uma ótima artimanha narrativa pra dizer se a pessoa morreu ou não, deixar a gente na dúvida. E no capítulo 2, a Mob Games deixou propositalmente pra gente uma dica de que o Huggy Wuggy não morreu, de que na verdade ele estava se recuperando, mas estava ferido. Eu tô falando, né, daquele easter egg, porque não é fácil de ver, do pelo do Huggy Wuggy e do sangue do Huggy Wuggy nas paredes lá no capítulo 2, na fábrica do Banzo Bunny. A gente consegue ver nas paredes muito pelo azul, que obviamente faz uma referência a ele, assim como sangue nas paredes. E o que dá a entender é que ele tentou subir e escalar as paredes para tentar entrar em um daqueles dutos de transporte de brinquedos, né? Aquele duto que ele persegue a gente no capítulo 1 não é um duto de ventilação, efetivamente, ele é um duto que passa pela fábrica, mas parece também ser um duto de transporte de brinquedos e tudo mais, né? Tanto que a gente entra nesse duto a partir daquela parte lá da Catsby. Então, todo sentido fazer ser um duto de transporte. O que eu quero dizer com isso é que Huggy Wuggy já está familiarizado com o fato de andar por esses dutos, seja de ventilação ou de transporte de brinquedos. Então faz todo sentido ele ter caído e ter usado aqueles dutos, aqueles canos para tentar subir por outro duto de transporte de brinquedos ou duto de ventilação, como você queira inferir, né? De qualquer forma, a gente sabe que ele tá ferido porque tem muito sangue e os pelos azuis. Tudo para indicar que não, Huggy Wuggy não morreu. Pelo menos é o que a gente acha, né? É lógico que tem várias outras teorias que dizem que ele foi assimilado pelo 1006, né? Ou que ele estaria morto, que morreu de outra forma, mas ele sobreviveu à queda. Isso é fato, né? Tá. Se ele foi realmente abduzido pelo 1006 e o corpo foi coletado, não dá pra dizer, mas é muito possível que ele esteja vivo, sim, por conta do fato dele ser um ícone de Pop Playtime. Quando você pensa em Pop Playtime, Huggy Wuggy é quem vem à sua mente, certo? Então, a Mob Games utilizaria esse conceito pra realmente falar, não, fica tranquilo que a gente vai voltar com o Huggy Wuggy e quando voltar, vocês vão se surpreender. E foi o caso. Só que esse Huggy Wuggy não é bem o que a gente esperava. Por que eu tô dizendo isso? É óbvio que se ele caiu e vimos sangue saindo do seu rosto, né, quando ele bateu, vimos o sangue junto com os pelos no easter egg do capítulo 2, você fica pensando, ué, se isso aconteceu, cadê o sangue nesse Huggy Wuggy aqui? Ele deveria estar todo quebrado, machucado. Quando o Huggy Wuggy aparecer, realmente voltar à ativa, certamente ele não vai estar exatamente igual ao capítulo 1, ele vai ter algumas diferenças, senão vai ser só um repeteco do capítulo 1, e o que a gente quer ver é ele muito mais raivoso, vingativo, porque a gente derrubou ele, né, e assim, sei lá, com os ossos quebrados, machucado, com o rosto ensanguentado, coisas desse tipo, que realmente façam a gente acreditar que ele caiu e sobreviveu à queda, e que ele tem as marcas, as cicatrizes do que a gente fez com ele, e é por isso que ele fica tão vingativo. Então, por conta disso, muita gente está se perguntando se esse realmente é o Huggy Wuggy real ou se é outro. Outro Huggy Wuggy, Bruno? Como assim outro Huggy Wuggy? Só tem um Huggy Wuggy. Bom, a verdade é que a gente tem vários Huggy Wuggies na fábrica, sim. Inclusive, a gente tem esse e-mail do ARG, né, que há muito tempo já foi lançado, só que ele foi deletado. Foi o único e-mail, o único conteúdo do ARG que foi postado e pouco tempo depois deletado. E ninguém sabe por quê. Esse e-mail, na verdade, ele é um e-mail do Elliot Ludwig pro Leaf PR, né, com o conceito de anúncio do Grab Pack 2.0. Era nada a ver o assunto, né, com o corpo do texto, em que o corpo do texto dizia daqueles malditos Huggies fugiu novamente. E aí tem toda aquela polêmica, porque esse e-mail é de 1981 e o Huggy Wuggy só foi lançado em 1984. E isso foi o que estimulou aquela teoria de que, na verdade, os experimentos eram feitos antes do lançamento dos brinquedos, né? Então a gente tinha os experimentos, criavam os monstros e a partir dos monstros criavam os brinquedos e não o oposto. Então Huggy Wuggy já existia antes, provavelmente de 1981, mas só foi lançado como brinquedo em 1984. Só que isso estimula a gente pensar, nossa, o Elliot Ludwig tá falando que existem vários Huggies. E sim, a gente sabe disso. Eu tô falando de brinquedos, né? Tô falando dos mini Huggies. A gente sabe desses conceitos todos. Acontece que Bigger Bodies já muda de figura. O que a gente sabe é que o projeto Bigger Bodies, ele tem
poucos experimentos Bigger Bodies, né, que foi criado pelo Harley Sauer, que parece que vai ser uma figura importantíssima em Pop Playtime 3, e a informação que a gente tem é que os Bigger Bodies nasceram lá para 1990 para 1991, sendo que a maioria deles foi criada em 1991. O Boxy Bull foi o primeiro, que provavelmente foi ali no final de 1990, né, quando iniciou o projeto Bigger Bodies, né, para justamente com o objetivo de tirar a Playtime do buraco, porque eles tinham falido, segundo teorias, tinham falido por conta do recall do Catnap, né, que foi o brinquedo que eles venderam pra mó galera, mas tiveram que trazer tudo de volta pra fábrica, porque alguém sabotou esses brinquedos, porque era pra puxar o rabinho do Catnap e sair uma essência de lavanda pra ajudar as crianças a dormir, e não era isso, né, você puxava o rabo dele, saía o gás de papoula, o gás vermelho, que a gente não sabe bem se é papoula ou se é sonífero, e as crianças tinham um pesadelo ao lado dele. E aí muita gente devolveu o brinquedo, Catnap saiu dos Minecrits, uma bagunça, né? Por conta disso, a empresa entrou em falência e eles falaram, vamos criar, né? O Harley Sauer falou, vamos criar grandes experimentos que vão servir como funcionários pra gente. E aí a gente tem os brinquedos agindo como funcionários, como a Mom Long Legs, por exemplo, ela age na Game Station, né, trazendo as crianças, né, pros jogos e tudo mais, e o Catnap como, inclusive, né, trabalhando na creche. É dito que ele vai trabalhar na creche, na Home Sweet Home mais especificamente. A gente tem 2 documentos específicos que falam sobre isso, vocês estão vendo aí na tela os 2, né, e então eles tinham funções pra ganhar mais dinheiro, a Playtime evitar funcionários, né, e também esconder os segredos, porque funcionário pode falar, coisas do tipo. É isso que aconteceu. E o Huggy Wuggy dizem que ele é uma espécie de guardião do hall de entrada, por isso que a gente vê ele lá. Então, ninguém podia entrar na fábrica depois das 8 da noite, é uma das regras que a gente tem lá do capítulo 1, e quem, teoricamente, né, as teorias dizem que quem segurava as pessoas para não entrar na fábrica depois das 8 era o próprio Huggy Wuggy, e quem entrasse lá e visse o Huggy Wuggy morria. Coisas desse tipo, beleza? Caramba! Então, tudo isso explicado para dizer que, na verdade, só existe um Bigger Body Huggy Wuggy. Existem vários Huggy Wuggies, experimentos, brinquedos, mas Bigger Body existe só um, o experimento 1170. Até onde a gente sabe, só existe um Bigger Bodies Huggy Wuggy. Pode ser que existam mais? Pode, mas até agora o que a gente tem de revelação de segredos, de mistérios, é que a gente tem um Bigger Body de cada. Uma Mom Long Legs, um Boxy Bull, que provavelmente já morreu, uma Kissy Missy, um Huggy Wuggy, um Catnap de Bigger Bodies. Outros experimentos não teríamos outros, apesar desse e-mail do Elliot Ludwig, que eu acho que ele está se referindo a experimentos pequenos mesmo, né? Tanto que foi em 1981, quando a gente ainda não tinha iniciativa Bigger Bodies. Tudo isso para explicar para vocês que, e aí? Quem é esse Huggy Wuggy, então? Quem se ele que não tá é sangrando, esse se ele não tá gigantesco machucado, aí? Diferenciado. Né? É a volta do Huggy Wuggy mesmo? Bem bizarro. A teoria que eu concordo, tá? Que eu vou colocar aqui pra vocês é que não. Esse não é o Huggy Wuggy real. Aliás, esse Huggy Wuggy que você tá vendo nem existe. O que eu quero dizer com isso? O Huggy Wuggy que a gente conhece, eu não posso dizer se ele vai voltar ou não. É muito possível que ele volte, talvez não nesse capítulo, beleza? Talvez ele não volte nesse capítulo, porque ele já tá tendo uma representação, uma referência com esse Huggy Wuggy que a gente tá vendo, mas eu acho que o Huggy Wuggy normal, ou que a gente conhece, ainda vai voltar de uma outra forma, mais real. E por que eu digo que esse não existe? Há muito tempo atrás, eu já fiz várias teorias aqui falando sobre o tal do gás do sono, o Deep Sleep, né? Que é um gás sonífero que induz pesadelos, por isso que induzia pesadelos nas crianças, né? Com o Catnap Recall. Aconteceu com a Mary Payne, como a gente viu nesse documento aqui, quando eles eram expostos ao gás sonífero lá na creche mesmo, né? Esse gás é produzido embaixo da creche secretamente. A gente tem várias imagens falando sobre a fábrica. A gente tem no trailer esse trechinho aqui que você vê que tem um diretor da produção de gás. Era tudo feito na creche, testado nas próprias crianças. Caramba. Beleza? E esse gás, obviamente, ele se for derivado da papoula, e eu acredito que principalmente pela cor dele, ele vai ter as propriedades alucinógenas, de causar pesadelos. E a gente já viu algo parecido com isso lá no capítulo 2, na entrada do capítulo 2. Eu vivo falando, né, que a gente sonha, o protagonista sonha com a Mom Long Legs, né, com o comercial dela, depois sonha ele fugindo, né, tendo pesadelos, ele fugindo da Mom Long Legs, né, da fábrica, ou melhor dizendo, e aí de repente a Pop manda ele acordar, a gente acorda. Isso aí é a mesma coisa que está acontecendo nesse caso aqui. Nesse caso, a gente está
tendo um pesadelo com um Huggy Wuggy demoníaco. Alguns chamam de Huggy Wuggy cursed, né, que seria amaldiçoado. Eu acredito que seja um Huggy Wuggy de um pesadelo, de um sonho que a gente tá tendo. E o nosso personagem já viu o Huggy Wuggy, sabe como ele é ameaçador, e está tendo um pesadelo sendo perseguido pelo Huggy Wuggy. E é por isso que o Huggy Wuggy se mostra dessa forma. Faz muito sentido sentido do que ele realmente é. Na verdade, eu acho que é isso mesmo. O protagonista sonha, tem pesadelos com ele. E como que eu posso dizer isso com grande, mas grande certeza? Você pode olhar o cenário ao redor. Ele está perseguindo a gente por um corredor, tá? Que parece ser natural, só que tem alguns detalhes que eles são curiosos com relação a isso. A primeira coisa é que, se você reparar, dos lados a gente tem tipo espelhos ou quadros que não tem reflexo ou estão vazios. Então por que os espelhos e quadros estão vazios? Por que a gente não tem as fotos das crianças, como a gente costumava ter, que a gente viu na creche? Por que os espelhos não têm reflexos, né? A gente tem umas coisas muito esquisitas, como um P da Playtime ali do nada, sem nenhum tipo de quadro, sem ninguém ali sendo representado. Tem uns negócios meio esquisitos da Mom Long Legs, que é outro personagem que a gente matou, então faz sentido ele estar dentro de um pesadelo do nosso protagonista. Além disso, é um corredor bem diferente, em que você não vê o fundo dele. A porta lá atrás, você não consegue ver. É como se ali fosse o limite do pesadelo, do sonho, né? Então, o que eu acho que acontece nessa cena, eu não sei se vai ser durante a história ou se sempre vai acontecer, é que nós fomos pegos pelo gás do catnap, né? Eu acho que a gente vai ter várias oportunidades disso acontecer, e a gente vai entrar nesse mundo dos sonhos, desse pesadelo. E dentro desse mundo do pesadelo, a gente pode morrer pra alguma dessas criaturas. Seja o Huggy Wuggy demoníaco, como a gente tá vendo, quem sabe uma Mom Long Legs demoníaca, como a gente está vendo, um Banzo Bunny demoníaco. Não só o Huggy Wuggy, entendeu? Mas vários personagens que passaram na nossa vida, né, na nossa aventura, de uma forma monstruosa, de uma forma pesadelo. Entende o que eu quero dizer? Então é por isso que ele ficou desse jeito. A gente não está vendo o Huggy Wuggy real, a gente está vendo uma representação do Huggy assustador dentro da nossa cabeça. Talvez, inclusive, seja a forma como o Catnap quer que a gente veja. E eu tenho uma evidência para provar que, na verdade, é isso, né? Que é o Catnap que cria esse desenho do Huggy Wuggy, mostra pra gente e reflete no nosso subconsciente como a gente acredita ser o Huggy Wuggy. Mas vocês conseguiram entender o que eu quero dizer? Esse momento em que a gente está é um sonho, um pesadelo. Concordo. Não sei, se durante toda a gameplay a gente pode ser pego pelo gás vermelho e entrar nesse mundo várias e várias vezes, ou se isso vai ser um momento da história. Porque a gente não sabe se o Catnap vai nos matar. Ele pode fazer isso porque ele tem as garras, né? Ele não tem dentes. A gente sabe que ele não tem dentes. Inclusive, a gente viu no trailer que não tem dentes mesmo. A gente tava certo nisso. Isso, inclusive, foi uma teoria que eu falei há muito tempo, né? Parece que a gente estava certo, porque nesse documento diz, a gente tem que tirar do Catnap isso aqui que tem no Huggy Wuggy, né? Porque não é family friendly. E a única coisa que eu pensei que tem no Huggy Wuggy e não tem no Catnap seria dentes. Foi a única coisa e realmente parece que é isso. Ele não tem dentes mesmo, tá? Caramba. Porque os dentes parece que deixa o bicho mais assustador. Enfim, né? Ele não tem dentes. Ainda mais com esse sorrisão, né? Então, o negócio é que eu não sei se ele vai nos matar, tipo, arranhando, porque ele tem garras de um aço super específico, que elas são retráteis. Isso é explicado nesse documento que mostra tudo sobre ele, né? Então ele pode nos matar assim. Ou se a forma dele nos matar é joga o gás vermelho na gente, a gente entra no mundo dos pesadelos super perigoso e aí a gente pode morrer ficando preso pra sempre num sono profundo, deep sleep. E aí a gente tem que sobreviver a esses minigames de fugir de perseguição de outros personagens pra não ser pego e não morrer, pra não dar game over. Seria doido, genial, né? Seria fantástico se fosse doido. Tá? Então, eu acredito que seja uma coisa desse tipo. Se por isso que a gente tem que soltar o tirinho, né, com o sinalizador pra sempre ver onde é que o Catnap tá, porque senão ele vai jogar o gás vermelho na gente e a gente vai entrar nesse mundo dos pesadelos. Então, a minha opinião, minha teoria é essa, que é o Huggy Wuggy que a gente tá vendo é um Huggy Wuggy dos sonhos, em que a gente encontra num pesadelo, e é uma representação ou do subconsciente do protagonista ou do próprio Catnap. Só que tem uma evidência que as pessoas estão usando para derrubar essa teoria. Não pode ser um Huggy Wuggy dos sonhos, né? Não pode estar dentro da nossa cabeça, porque ele já apareceu antes no primeiro trailer, na
televisão. E realmente, ele realmente aparece dentro da televisão, que foi da onde os criadores tiraram a inspiração para criar aquela fanmade, certo? Então, como assim? Ele apareceu dentro de uma fita VHS de uma televisão e apareceu no nosso sonho do mesmo jeito. Então, tem uma explicação muito razoável para isso e que eu acredito que seja exatamente isso, tá? Vamos lá. Para começar, eu já quero dizer que os desenvolvedores falaram que vai ter muita fita VHS dentro desse capítulo, que elas vão ser muito assustadoras. As fitas VHS dentro de Pop Playtime, elas sempre contam uma história através dos olhos de uns funcionários ou dos diretores da empresa, sempre alguma conversa, alguma coisa assim, né? Falando sobre algum acontecimento ou algum funcionário reclamando alguma coisa. Eu acredito que aqui em Pop Playtime 3 não vai ser diferente. Acho que vai ser exatamente isso. E no próprio trailer a gente tem uma dica de que a gente está vendo uma fita VHS em alguns momentos, né? Algum funcionário estava tentando fugir do catnap durante vários e vários momentos, né? E acaba sendo pego no finalzinho do trailer. A gente tem até aquele filtro VHS. Beleza, por que eu tô dizendo isso? Porque no que eu vejo, no que eu entendo de Pop Playtime e do tipo de vídeo que a Mob Games faz, aquela televisão está contando o caso de alguém que foi pego pelo gás do catnap e viu um Huggy Wuggy desse jeito, demoníaco, assustador. Então seria mais ou menos assim, alguém perguntando, conta o que você viu, por que você tá tão assustado, e um funcionário da creche, entendeu? Tipo, super assustado, ou uma criança super assustada, não sei, pode ser uma criança também, né? Contando, nossa, eu vi um Huggy Wuggy super assustador, e ele tinha os olhos assim, não tinha olhos, né? Na verdade, tinha a cabeça toda espichada, dentes, e ele me perseguia por um corredor, foi muito assustador. Cara, e, tipo, que doido. Alguém tentando falar nele, não, cara, eu acho que é realmente isso, hein? Ele falando, nossa, mas pareceu tão real. Eu fiquei terrorizando. assustado. Então, eu acho que é isso que a eu televisão... também acho que é isso. Aquela momento em que a gente vê o Huggy na televisão é um trechinho de uma fita VHS que a gente vai pegar de um funcionário ou uma criança contando a experiência de ter encontrado um Huggy Wuggy assim. Só que a experiência foi tão real que ele não sabia que era um pesadelo. E o que aconteceu é que ele foi pego por esse gás vermelho, talvez pelo próprio catnap ou pelo próprio gás sendo produzido mesmo, né? Sonhou, teve um pesadelo com esse Huggy Wuggy, conseguiu fugir para sobreviver e foi denunciar para os funcionários. Ou então os psicólogos da creche, se for uma criança, né? Foi falar com a criança e falar, pô, me conta o que você viu para estudar isso aí. Então, para mim, essa é a explicação desse Huggy Wuggy existir. Então, não, ele não é o Huggy Wuggy original. O Huggy Wuggy, ele deve voltar sim, mas não voltou agora. Por enquanto, a gente não tá vendo o Huggy Wuggy normal, né? Que a gente conhece. E esse Huggy Wuggy que a gente tá vendo nem existe. Ele só vai existir dentro dos pesadelos induzidos pelo gás sonífero. Eu acho que isso aí é fantástico, é sensacional se for desse jeito. E abre possibilidades para os outros monstros. Até o Boxy-Boo. Vale lembrar que o Boxy-Boo, ele foi dito como exclusivo de Project Playtime. E aí muita gente pensou, nossa, então ele tá morto, né? Pra explicar que ele não existe em Pop Playtime, só em Project Playtime, vão dizer que ele morreu. Talvez foi abduzido pelo 1006, ou realmente morreu lá numa batalha contra os coletores, né? Já que é Project Playtime, né? Então, ele não existe dentro desse universo como um Bigger Bodies. Mas existe dentro do universo de Pop Playtime. A gente vê gravuras dele, inclusive em alguns cenários tem as fotos dele, inclusive no trailer tem a foto dele junto com o Dog Day, a Mom Long Legs, o Huggy Wuggy. Então ele existe. Só que ele não vai estar como Bigger Bodies porque eles falaram que é exclusivo do Project Playtime. Agora, se ele aparecer dentro de um mundo dos sonhos, de pesadelos assim, aí beleza, pode mandar ver. E outra coisa, dentro desse mundo de pesadelos, a gente pode fazer as coisas mais assustadoras, tenebrosas, inexplicáveis que a gente quiser, tipo o quarto mudando de cor, mudando de situação, virando labirinto, porque é pesadelo, é sonho, não precisa explicar nada. Se for isso, vai ser muito doido, cara. Um potencial eu vou passar muito medo com esse game, cara. E seria um momento que a gente não seria perseguido pelo catnap, e sim pelos monstros que já passaram por nós. Isso é, gente, formidável, formidável, e eu espero que seja isso. E na minha opinião, voltando, é isso que aconteceu. Esse Huggy Wuggy aí não é o Huggy Wuggy real, ele nem existe, e o Huggy Wuggy ainda não voltou, mas eu acho que ele vai voltar. Quando ele voltar, vai ser bem impactante, beleza? E eu acho, na verdade, que vai ser ele todo sangrando, todo machucado, com várias cicatrizes mesmo, físicas e assim, aparentes do que nós fizemos com ele. Pra ele sempre se lembrar do que a gente fez e ele ter essa sede de vingança pra correr atrás da gente. Porque não faz sentido eles apresentarem um Huggy Wuggy igualzinho ao capítulo 1. Isso eu concordo. Porque tem que ter alguma diferença, até pra gente diferenciar qual capítulo é qual, né?
e mostrar que ele realmente caiu, que ele tem uma história com a gente e tudo mais. Então eu acredito que ele vai ter diferenças, mas não vai ser essa diferença. Eu acho que vai ser uma diferença que a gente vai ver e vai falar, não, é o Huggy Wuggy que a gente perseguiu, que foi perseguido por, né, que perseguiu a gente, na verdade, lá no capítulo 1. E dá pra ver como ele tá machucado, como ele tá com o braço quebrado, ou sem um braço, sei lá, uns negócios bem, né, cheio de sangue, marcas de sangue. Isso aí, sim. Não tem nenhuma razoabilidade de pensar que o Huggy Wuggy sofreu uma mutação do nada, virou esse monstro aí e simplesmente tá perseguindo a gente num corredor que não tem que os espelhos não tem reflexo, que não tem quadro, que a porta não tem fim. Não sei. Essa é a minha opinião. Pode ser que aconteça? Pode. Sei lá, vai que ele realmente sofreu uma mutação e virou esse bicho aí, né? Pode ser outro Huggy Wuggy também? Pode, mas eu acho que não. Durante toda a história que a gente tem, todas as evidências, se eles de repente criarem um outro Bigger Body Huggy Wuggy também, vai quebrar tudo. Porque tudo indica que só tem um Bigger Bodies, beleza? E tudo indica que isso aqui é um sonho causado pelo gás do Catnap. Inclusive, e é o que eu acho tem também. Um filtro meio avermelhado nos cantos nessa cena. Então, eu acredito nisso. Sei que é polêmico, sei que muita gente acha que é o Huggy Wuggy de verdade, e agora eu quero saber a opinião de você. Você acha que é o Huggy Wuggy real e ele sofreu algum tipo de transformação, ou acha que é uma alucinação causada pelo gás? Ou melhor, acha que é um outro Huggy Wuggy que tá sendo apresentado aqui pra gente, tipo os mini Huggies? Deixa aqui que eu quero saber a sua opinião sobre esse assunto polêmico. E se você não viu o trailer ainda e quer saber todos os segredos, clique em um desses vídeos aqui que você vai se surpreender com as minhas descobertas, beleza? O meu muito obrigado por ter me acompanhado até aqui e a gente se encontra num próximo vídeo. Até lá! Caraca, rapaziada! Já vai deixando a opinião de vocês aí nos comentários. O que vocês acham que pode ser? Realmente, essas 3 perguntas que o Terrorizando fez pra gente. Eu acho que realmente o Terrorizando aí tá certo. Realmente é um gás que traz o pesadelo pra gente, e esse Huggy Wuggy é fruto de um pesadelo que a gente tá passando realmente, rapaziada. Eu concordo plenamente com a teoria realmente aqui do canal Terrorizando, que ele apresentou pra gente. Eu concordo totalmente com todas as coisas que ele falou nesse vídeo realmente, rapaziada. Cara, eu tava pensando, cara, será que esse Huggy não é real? Mas depois que o Terrorizando apresentou essas teorias, apresentou tudo ali pra gente de uma forma tranquila de se entender, né? Realmente, rapaziada, pra mim é um pesadelo. Coloca na opinião de vocês aí nos comentários o que vocês acham que pode ser, se vocês concordam com o Terrorizando também. Enfim, eu curti, vídeo de qualidade, muito obrigado por recomendarem esse vídeo. Agora, pelo menos eu tenho uma teoria que pode ser realmente que seja isso na minha cabeça sobre Pop Playtime 3 aí, sobre esse Huggy Wuggy. Vou deixar o meu like, merecidíssimo demais. E se você curtiu, já sabe, deixa o like, fortalece demais o canal e comenta próximos vídeos que eu posso trazer e reagir aqui pro canal. Resumidamente é isso, tamo junto a nós, até o próximo vídeo, vejo lá, valeu, falou, fui!